Fala, meus amigos, tudo bom? FAC 293. Daqui a pouco tô chegando nos 300. O que a gente faz aí? Dá ideia, o que a gente faz para comemorar os 300 aí? Grava voando, fora do corpo. Bom, eu tô gravando aqui depois de um tempo, aqui eu tenho gravado ultimamente nas praias, né? Mas tô gravando aqui no Parque da Jaqueira. Aqui é um lugar que passa muita gente, tava sozinho aqui agora, antes de começar a gravar, lotou isso aqui. Aonde eu tô aqui? Começou crianças para todo lado. Aí depois sumiram. Aí esperei calmamente, foram embora aos poucos, tá? Mas vamos lá. Se quiser mandar meu WhatsApp para cá, lembra que sempre mande em áudio, certo? A gente vai mesclar hoje aqui entre as mensagens lidas e os áudios. Os áudios ele deu uma mobilidade, né? Deu uma movimentação boa. Você pode ouvir a própria pessoa questionando, colocando do seu jeito, no seu tom. Mas se você quiser mandar, manda assim, o seu nome, a cidade que está falando, a mensagem no máximo 1 minuto, se puder até menos, para o número DDD 81 9555 8132. 81 9555 8132, né? 81 é o DDD. Se você estiver fora do Brasil, você adiciona o 55 ou mais 55 que funciona, depende, às vezes tem alguns lugares que tem umas regrinhas, mas enfim, você que mora aí deve saber como falar com o pessoal do Brasil. Vamos mencionar uma questão do Leandro. Assédio alcoólico aos trabalhadores, ele fala aqui. Tudo bom, obrigado pelo seu trabalho, peço não divulgar meu nome, agora já foi, mas Leandro é um nome comum, relaxa. Eu frequento o Centro Espírita há 9 meses, sou médio passista, tenho feito algumas técnicas de projeções, pois sofri com a catalepsia projetiva desde a infância. Comecei também algumas técnicas de clarividência e também faço um trabalho espiritual semanal em um hospital psiquiátrico. Era de esperar uma evolução maior, não é mesmo? Pois bem, nos últimos 3 meses eu tive 3 episódios de abuso de álcool, sendo que isso acarretou falta no trabalho, depressão, crença e abalos no meu relacionamento. Minha namorada também frequenta comigo, temos sólidos planos de não casar, ela não bebe, detesta em tese, eu também. Mas quando vem aqueles 5 minutos, tudo passa muito rápido e quando me dou conta já estou envolto no processo. No último episódio tive fortes pesadelos, percebi presenças horríveis no meio da noite. Acho que projetado esse semilúcido, vi uma enorme quantidade de gatos pretos em volta da minha casa, vi todos os fax de proteção energética já, de alerta aos trabalhadores e relacionados ao álcool, mas me sinto vulnerável. Pensei em me afastar dos trabalhos para me recompor, mas entendo que é justamente isso que eles querem. Tenho certo que são ataques e nesse momento estou cercado de um grande medo, me afastar ou me perder e seguir os ataques piorarem. O grupo mantém horário fixo, diário para vibrações e o que deveria me manter praticando o orar e vigiar, mas assim tenho caído e perdido a sintonia. Você poderia me dar uma luz? Já que eu falei seu nome, né? A questão as pessoas acham que ao fazer um trabalho espiritual, elas também passam a ser super evoluídas ou protegidas. Não necessariamente, lógico que você tem sim uma proteção mais ampla, mais precisa, mais presente, de acordo, claro, com aquilo que você pode ou não colocar em prática. Porque às vezes, amigo, você pode colocar em prática determinadas coisas e não está fazendo. E o sofrimento nada mais é nesse mundo do que o apontamento para o caminho correto. Peraí, tá errado, vamos por aqui então. Então, e a postura certa perante as dificuldades que nós enfrentamos, certo? E isso sim você pode estar sofrendo reação e com isso deixando aberta uma porta. Porque o que acontece com assédio? O fato de qualquer pessoa, às vezes o obsessor, inclusive até um obsessor que te chamaria de mediano, ele não tem aquela força toda, daqui a pouco a gente vai falar sobre o mega assediador, ele não tem aquela força toda, o vento bateu forte aqui, que a gente pensa, mas a porta da pessoa é tão aberta que parece que ele é um obsessor ferrenho, um mega assediador, ou parece que você é muito fraco em relação ao poder gigantesco. Não. Você tem uma porta aberta às vezes, é preciso observar quais são essas portas. Já tive várias dicas disso, de portas abertas em mim, né, em detalhezinhos que a gente sabe que são errados, que a gente não consegue controlar. E muitas vezes esses 5 minutos que você citou aqui, a gente acaba achando que são 5 minutos. Existe influência para muita. Até quanto a gente consegue seguir as influências, não cair nas tentações, né, ou nas influências, depende. O que acontece é que a gente tem que manter, na medida do possível, pelo que eu vejo aqui você faz, ou pelo menos você deixou claro que faz, pode ser que tenha alguma coisa na entrelinha que você não tenha falado,
o máximo de atenção, quer dizer, de vigiar possível. E não esquecer nunca da necessidade da humildade daquilo que a gente não sabe. É quando a gente coloca o vento, o orai, né? A prece, né? A busca de ajuda, o telefone que você liga quando não dá mais certo. Mas não fazer disso uma muleta, né? Você tem que ter, acho que vou gravar de costas. O vento tá batendo de lá para cá. Você tem que ter, lógico, um mínimo de cuidado nesse aspecto e observação nessas atitudes para não usar isso como muleta e ficar o tempo todo buscando ajuda e, ao mesmo tempo, saber o limite da sua observação. Mas o não deve, não porque vai ter assédio se você se afastar, não. É porque todos, esse atual momento consciencial do planeta é um momento muito legal ainda para quem quer ajudar. Por que eu digo ainda? Porque isso vai mudar. As pessoas estão adquirindo maior consciência. Tem gente que, ainda que sejam egoístas, elas estão adquirindo uma consciência maior sobre a natureza. Como eu falei outro dia, que o dia que as pessoas descobrirem o poder da causa e efeito, elas vão ser assistencialistas ou caridosas por egoísmo. Porque elas vão descobrir a força que é o retorno dessa energia de ação e reação de uma atitude positiva feita. Então não desista de ser legal, não desista, não tenha medo, o assédio não morra, se for o caso, para ser legal, mas nunca para fazer uma atitude errada. Ao contrário, na verdade as pessoas acham que tem que morrer por vingança, né? Não, faça a coisa certa, não tenha medo do certo, porque a gente não anda sozinho. Às vezes o sofrimento que a gente acha que está tendo, ele não é para a gente ficar a repercussão daquilo, é a repercussão como você está melhorando, está com a consciência aberta, perceptivo, nós vamos lhe mostrar as portas abertas. Então nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer isso, e nem sempre a gente tem, enquanto encarnado, a oportunidade de estar lúcido perante a quantidade de gente necessitada que tem aqui. Às vezes você está assim, até numa coisa simples, as pessoas fazendo coisas erradas, a forma de enxergar é, rapaz, como tem gente que ainda está doente, entendeu? É assim, continue o seu projeto, continue o seu trabalho, continue sem perder a força interior, certo? A força da boa vontade de ajudar o próximo, que isso só faz bem, isso só vai retornar, inclusive, como eu falei, para si mesmo. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai percebendo que você vai melhorando. Vai ter momentos difíceis? Sempre vai ter. Vai ter momentos piores ainda se você ficar isolado só pensando em si mesmo. Ou com medo de fazer o bem, porque aí você fica... Se já está aberto com algumas portinhas, as portas são suas, porque você tem defesa. Imagine sem nada, né? Sem proteção, ou não que os mentores vão lhe abandonar, mas as equipes espirituais, elas estão sempre concentradas no bem. Às vezes elas vão ter que largar o trabalho que elas estão fazendo ou utilizar você dentro do trabalho que elas fazem. É diferente de você fazer parte da equipe, certo? Vamos lá. Olá, Saulo. Aqui quem fala é a Janaína, eu falo de Londrina, no Paraná. Bom, Saulo, minha dúvida vem acompanhada de um breve relato. Na busca pelo aperfeiçoamento espiritual, eu esbarrei na dieta e abstive-me de carne vermelha, na dieta vegetariana. Durante um bom período eu me mantive firme. Nesse tempo eu senti minha espiritualidade aflorar. Conquistei o meu primeiro desdobramento, porém eu não consegui levar essa dieta por muito tempo. Hoje, assim, eu me sinto um pouco frustrada comigo mesma. Eu sinto que fracassei. E, assim, distante da divindade que eu tanto almejo, que tanto me faz bem. Bom, Saulo, fala um pouquinho para mim sobre esse assunto e qual a relação, assim, que possa ter entre espiritualidade e alimentação. Obrigada e um forte abraço. Valeu, Janaína é o nome da minha irmã, né? A única irmã que... por parte de pai e mãe junto, né? Tem outra irmãzinha, porque meu pai se separou. Bom, Janaína, a primeira coisa que eu queria falar a você não era nem sobre alimentação. Se a gente vai entrar já. É sobre o seu posicionamento referente ao que como você se sente ao comer aquilo ou isso. A sua forma de se posicionar, o seu paradigma sobre encontrar-se com a divindade por não comer carne, ou sentir-se frustrada
por ter falhado com o plano que você colocou em si mesma. Isso não passa de uma coisa sua, certo? É importante falar que isso é meramente psicológico. A divindade não vai deixar de seguir ou de lhe ajudar ou de achar você perdedora ou fracassada por ter falhado aqui e ali. Pelo contrário, se tiver que achar alguma coisa, por exemplo, eu nem sou uma divindade, eu sou um Zé Buchudo aqui, Encostonildo, né, mas se eu fosse teu mentor, eu ia ficar feliz por estar vendo que a Janaína se esforça para ser melhor. Inclusive eu falaria exatamente o que eu estou falando a você agora, ó, que escola dessa besteira de culpa, que negócio é esse, né? E isso não tem nada a ver, o que vai fazer diferença é como você está se sentindo por dentro. Você está vivendo num planeta extremamente pesado, as crianças para nascer nascem dentro de um líquido, depois sai no meio do sangue, num buraco apertado, e a gente obrigatoriamente tem que comer os outros seres, seja planta, seja fruta, seja, ainda que não, sabe, a gente tem que fazer, os vírus, as bactérias, vivem no planeta canibal, e de alguma certa forma ou de outra, isso aqui é um planeta extremamente pesado. As mortes são pesadas, levam a gente, os parentes, às vezes, essas mortes naturais, não estou nem falando, com doenças de todos os tipos, então é um planeta pesado. Agora, eu não estou justificando a não atitude, eu vou conversar sobre isso aqui também. Você comentou algumas coisas. Primeiro, você disse que ao entrar na espiritualidade, começou a se posicionar numa melhor alimentação. Isso é bom. Isso não é só bom para você, é bom para o mundo. Porque muita gente é vegetariana porque pensa assim mesmo. Não, faz mal, tal, não sei o que, tal. Algumas pessoas criam um laço de que pensa nos animais, mas odeia ser humano. Né? Tem raiva de gente, prefere bicho e tal. Então existem uns conceitos aí meio obtusos aí sobre essa coisa, sobre esse tema, que no fundo é a simplicidade da coisa. Não é aquilo que... não deveríamos fazer algumas coisas, mas a própria natureza por si só é extremamente densa com todos nós. Todos nós temos instintos esses que a gente não consegue fugir, seja instinto do... então, peraí, o instinto então vem da natureza? Claro que vem. O instinto sexual é natureza. Você não consegue não sentir desejo, a não ser que seja desnutrido ou com algum problema psicológico, né? Que aí o primeiro instinto básico do ser humano é a fome. Depois vem outro, medo, sexo, nojo, aí vai, né? E não há nada, os homens em sua simplicidade, eles naturalmente iriam se alimentar de qualquer coisa pela frente, até casca de árvore, ou sei lá, o que tivesse pela frente, na fome. O homem é capaz de comer um ao outro, o bicho também faz. O bicho não deixa de ser ajudado porque ele come o outro. Mas ele come, não, mas é instinto. O que aconteceu é que se você desse inteligência ao leão, ele ia quebrar o pau com todo mundo, ia ter piedade do ser humano guardado de geladeira, do mesmo jeito que a gente faz. Talvez bem pior, porque ainda tem a força física que a gente não tem, né? A gente não consegue ter a mesma força física que ele. Se tivesse inteligência, ele estava lascado, como o Planeta dos Macacos, né? A saga, a trilogia. Sobre o posicionamento em comer ou não comer vegetal. Veja, se você puder, se alimente melhor, equilibradamente. Não precisa ter uma drástica ação, mas sim, se alimente melhor. Mas não é só a alimentação que vai contar no seu posicionamento. Entenda uma coisa, ponto final, isso aqui que eu vou falar. Ninguém, no dia que você desencarnar, vai chegar para você e falar, você podia ser vegetariano, e ninguém vai falar isso. Atualmente ainda não. A gente ainda segue um planejamento aqui de evolução um pouco inferior, que é aquele que você podia não ter feito mal ao próximo, você não podia ter se controlado. Mal ao próximo, que eu falo, é não ter matado ninguém, ou no caso não matar animal ainda. A cobrança existe em cima, hoje em dia, do semelhante. Existe por que acontece? O primeiro nível de evolução, da compreensão do que é errado, é a morte em cima do semelhante. Mas, Saulo, então se eu pensar bem nos animais, não é melhor? Com certeza. O certo, com certeza, é um mundo melhor, só que esse não é o planeta Terra ainda, certo? Não. Existem algumas figuras que conseguiram chegar num nível relativamente razoável de equilíbrio, porque a maioria das pessoas acham que ao fazer isso, existe inclusive, são todas, claro que não, um certo ar de superioridade em algumas criaturas, por saberem que fazem determinadas ações que para ele, como são certas, e são certas, o ideal é de um ser consciente é que não mate o próximo, que não machuque, seja animal, seja planta, seja o que for, mas se sentem superior por aquele motivo e são extremamente vaidosos intelectualmente. Esse é o problema, é o desequilíbrio. Eu vou te falar, se você tiver que priorizar uma coisa, priorize o equilíbrio interior.
priorize o posicionamento seu, de como você direciona a sua vida, com o quanto você mergulha nas dificuldades, e aí sim vai adicionando coisas boas, como se alimentar de forma precisa. Não é só não comer animais, mas cuidar de você em relação ao mundo que você, por onde você está passando, deixar o seu melhor. Até porque não é só o se preocupar consigo, mas se preocupar de verdade com o mundo, e sem precisar da lição de moral para ninguém ou sentir superior, porque faz determinada coisa que por si só já mostra a inferioridade. Quando a gente não possui determinada coisa, normalmente a gente acaba criticando aquela situação, né? Eu não faço isso, então essa pessoa faz, ela não presta. Mas como eu já fiz isso no passado, eu sei como é. Então existe uma compreensão daquilo que você já fez, né? Eu não acho que o que aconteceu com você... Pergunta, Saulo, a não alimentação ou a alimentação saudável, né? Que tinha a alimentação mais saudável pode levar a pessoa a ter mais experiência fora do corpo? Com certeza. Facilitará sim. Não necessariamente vai ser o ponto crucial, mas vai facilitar. É um acessório. Como tantos outros, como o cuidado energético, como o cuidado emocional, quer dizer, como cuidado mental, quer dizer, que é a repercussão do emocional energético. Se você se alimenta de forma melhor e tem um corpo mais saudável, quer dizer, você habita melhor dentro desse corpo, naturalmente, você cuida, até porque se você parar para pensar, eu não como carne, não é porque é carne, não é porque eu também sou de carne, é por causa da energia que a carne gera, e um ser com aquele nível de percepção como um boi, por exemplo, ele consegue gerar um padrão energético que no momento da morte que pode ficar impregnado na carne. Esses são um dos motivos que as pessoas param de comer, porque acham que estão comendo energia pesada, e ao mesmo tempo o próprio sofrimento dele em si, né? Mas existem outras coisas. Se a gente for mais profundo nisso, a gente vai ver que o fato de você comer uma planta não quer dizer que também não houve ali. É claro que a gente não vê olho, não vê perna, não vê sofrimento na planta. A gente imagina que a energia seja bem mais leve, que faça menos mal. Mas não necessariamente. De uma certa forma ou de outra, nós vamos ter que caçar, né? Sejam plantas. A única, eu acho que tipo de alimento que é totalmente puro seria uma fruta, né? Você ficar aqui debaixo da árvore até ela cair. Quando ela cair, eu comeria. Então, o equilíbrio principal de cobrança no momento, eu diria a você que se tivesse que pegar emergente, o que seria emergente seria o cuidado interior. Seria a calma, seria a ética em pequenos pontos ainda adicionando. E aos poucos, claro, como você fez, Janaína, cuidar sim da boa alimentação, mas cuidado também com a culpa. A gente vive uma fase em que a culpa é muito perigosa. Deixa eu pegar uma questão aqui lida. É impressionante, eu fico gravando aqui, né? Aí passa a gente colado aqui. O rapaz passou aqui, aí os dois pararam na frente ali, ficaram me olhando. Aí depois andaram. Aí eu baixei a cabeça, não olhei porque, assim, eu não sei qual é a intenção, velho. Às vezes eu fingo que não tô vendo, às vezes eu falo oi pra ver se tal. Mas se eu falar oi, eu tenho medo de ele me perguntar da câmera e acabar estragando o faco, por isso que eu não falei. Vamos lá, vamos para outra questão aqui em áudio e depois eu sigo adiante. Olá, Saulo. Meu nome é Lucas Vital. Eu sou de Barreiras, Bahia. Acompanho o seu site há algum tempo e já vi alguns relatos seus em que você fala que no momento da decolagem a lucidez pode variar um pouco e que quando você se dá conta já está fora do corpo. Desde que eu comecei a trabalhar as minhas energias, a quantidade dos meus sonhos lúcidos aumentou. Porém, no exato momento em que eu me dou conta de que estou sonhando, passa muito pouco tempo e eu retorno ao corpo. Eu gostaria de saber se tem alguma técnica para melhorar a lucidez durante esse sonho lúcido e eu já partir direto com uma projeção consciente, seja fazendo algum teste de realidade, como puxar o dedo, ou então tentar respirar com o dedo no nariz, alguma coisa desse tipo. Parece. Um abraço aí. Vai até respirar, rapaz, tem uma técnica, eu consegui, rapaz, tem uma técnica que você tenta, você coloca o dedo no ouvido e assopra.
Tô brincando, irmão, não liga pra mim não, que bicho, eu perco a reputação, mas não perco a piada, nunca. Ele fala, e sim, o fato é que no momento da decolagem existe não pequena variação, mas variação mesmo, né? Pode variar para baixo, para cima, pode perder totalmente a consciência, pode acordar lá fora já. O fato é que a variação é enorme, né? Também. E se tivesse uma técnica para você acordar dentro dos sonhos, você tem que ficar agora, por exemplo, você está sonhando agora. É sempre se questionar, e aí? É sempre abrir a lucidez em qualquer momento. Aqui agora, por exemplo, podia estar fora do corpo, fingindo que estava gravando FAQ, ou crendo que estava gravando FAQ, e quando chegasse em casa, botasse o cartão, não saía nada, né? Aconteceu muitas vezes essas coisas. E isso acontece qual é a observação? É a lucidez. Infelizmente, pode puxar o dedo? Pode. Mas se você estiver inconsciente, você vai puxar o dedo, como já aconteceu, e quebrou. O cara foi puxar o dedo. Pô, Saulo, você me mandou puxar a porra do dedo, quebrou. Então, tem casos que o cara puxou o dedo, puxou o braço todo, saiu. Arrancou o braço, ele ficou desesperado. Ainda ficou com raiva de mim durante o sonho. Então, assim, a lucidez é agora, né? É o momento que você desperta, é o questionamento aqui agora, por exemplo, eu estou encarnado no corpo, estou no corpo, então vou dar uma observada na galera encarnada, quem que está lúcido? Essa observação, ela traz um nível de percepção bacana, é isso que você tem que fazer. Se você melhorar a lucidez no físico, você automaticamente, se com 20% você não consegue melhorar a lucidez, que é a percepção que nós temos mais ou menos aqui agora, é 20% em relação ao corpo astral, né? Isso desencarnado, digamos que a gente seja um pouquinho mais por causa do corpo, do cordão, das energias, enfim, do cordão astral, né? De prata. Mas o que eu falaria a você é consciencial. Não existe técnica mágica para lucidez. Eu tenho técnica energética, tenho técnica de apoio psicológico, de muleta, como a técnica da corda, a técnica de puxar o dedo, a técnica de dar 3 pulinhos fora do corpo para ver se pula alto. Uma vez um cara deu 3 pulinhos, caiu atrás da casa, caiu do prédio, meu irmão. Tava fora do corpo, deu 3 pulinhos e não saiu do chão, né? Porque você crê que não vai sair, não sai. Né? Muito, muito relativo. Então vai de você, é percepção, é lucidez, não tem outra coisa, não tem nada que possa falar a você que vai resolver a situação se não for assim. Abraço aí, já fui aí em Barreiras muitas vezes, tocava. Toquei aí. Olá, Saulo. Meu nome é Jefferson, moro em Mogi das Cruzes, São Paulo. Gostaria de tirar uma dúvida em relação à sua técnica projetiva 3. Na parte da exteriorização de energias, eu posso direcionar as energias para um local específico, como uma pessoa ou um local da casa, mas com o intuito de limpar o ambiente? É possível fazer isso? Tenho outra dúvida também. Já faz um bom tempo que eu não tenho experiências lúcidas com a projeção astral. Eu gostaria de saber se, treinando as energias diariamente, vai ter uma melhora no quesito da lucidez. Treinando as energias diariamente, eu consigo abrir a lucidez, seja fora do corpo ou no momento da... Vamos devagar, são duas questões, né? Você pergunta sobre o envio de energia. Veja bem, eu até nessa palestra que eu fiz agora no Centro Espírita Nemo, mês passado, eu falei para as pessoas doarem energia. No momento de uma técnica que nós fizemos, eu não gravei essa parte. E que essa energia imaginasse que ficasse do teto para que os mentores a usassem e assim conseguissem moldar de acordo com a necessidade da casa, dos espíritos, dos trabalhos que eram feitos ali ou de qualquer outra coisa que esteja além da nossa visão. O que acontece é o seguinte, se você pode mandar energia para uma pessoa? Pode, com certeza, pode e deve, a frequência, a oração e tal. E sobre limpar a energia, limpar o ambiente, pode também. Só que a questão do domínio energético, a gente pensa que é uma coisa como, você pensa que é como a gente, né? Quer pegar energia e jogar? Imagine que você tivesse falado para uma criança para ela lavar um quarto. Ela não sabe que tem que ter uma vassoura, que tem que ter um rodo, que tem que ter um balde, ainda que seja uma ciência simples, é uma ciência, né? É uma ciência porque tem um estudo, uma forma, sabe que tem que colocar determinado produto para juntar-se com a água, quer dizer, existe um outro elemento químico ali, para que
mate também os germes, ou que o chão fique com cheiro, ou com uma limpeza mais profunda no piso especificamente. Então não adianta você pegar uma criança e falar, joga água, não vai funcionar, vai melecar tudo. Então o que eu quero falar é assim, existe uma técnica para isso que nós não conhecemos profundamente. Não é chegar e mandar energia e está tudo bem. Existe ciência na coisa. A gente pensa que espiritualidade, imagine um médico. Se a gente fosse falar de medicina, que seria uma coisa já avançada fisicamente, mas para a espiritualidade é inferior ao conhecimento de um médico espiritual, nós já não teríamos conhecimento suficiente para fazer um simples curativo numa pessoa que precise, ou um específico procedimento que faça com que aquele local, aquela pessoa fique melhor. Então é muito difícil eu dizer a você assim, não estou dizendo para não fazer, eu acho que eu vou dizer a você qual o posicionamento correto em relação a trabalhos direcionados a ambiente ou pessoas. Por exemplo, às vezes você vai dar um passe a uma pessoa, por isso que eu acho que técnicas de passe especificamente não necessariamente são certa ou errada. Muitas vezes você vai dar um reiki numa pessoa e o mentor chega e não dá o reiki, porque lá naquele momento vai precisar de um passe dispersivo, um passe específico em determinado chakra, que aquele seu reiki você só serviu como canal. Pegou sua energia, densificou e ele aplicou outra técnica, porque não era aquela técnica que aquela pessoa precisa. A gente pensa que sempre está tudo direcionado a um determinado ponto. Existe uma ciência por trás da coisa. Existe um conhecimento de mistura de elementos necessários e específicos, às vezes, para cada ambiente, para cada pessoa. Você não sabe se existe ali, inclusive, o tipo de consciência que vive, o que ela emana mentalmente, seja se tem obsessor, assediador. E a gente não tem noção sobre isso. Então, o que faz? Nessas horas, quando você quiser exteriorizar energia, claro que você pode mandar. Deixa disponível. Faz assim. Eu não sei manipular essa energia, isso você sabe. Eu não sei. Eu não sei. Você pode até saber, mas eu não sei. Eu não sei, eu vou manipular a energia aqui especificamente para limpar um centro espírita. Eu não sei fazer isso. Eu posso até saber numa espiritual, talvez, conhecimento, mas eu nunca fiz. Eu já fui com mentor uma vez fora do corpo, lá no centro espírita, dar passo na galera, mas ele que fazia tudo. Eu só fazia, botava a mão ali e bora pra frente, irradiava bons pensamentos. Mas existe uma ciência, alguém está fazendo a ciência por trás. Você acha que quando Jesus ou qualquer outro faz um milagre, era simplesmente a vontade, existiam por trás ali consciências utilizando, manipulando. Tem que ter uma ciência, tem que ter uma lógica. A mistura dos elementos para formar o que forma existe uma lógica. Não existe nada, a própria lei da gravidade existe uma lógica. Então as coisas funcionam com a manipulação correta. Então dou energia, é o que eu faço. Você acha que quando eu saio fora do corpo, vou doar, eu manipulo intelectualmente exatamente o que está acontecendo? Não, porque eu não sei fazer. O que você faz? Eu sou um canal. Tenho boa vontade, naquele momento eu sento, levanto minhas mãos com um bom pensamento, com um bom sentimento sincero de ajudar. Quem manipula isso são os mentores. Eles manipulam as essências, manipulam a forma, o direcionamento, a ciência. Acho que quando eu vou dar um passe, quando eu estou numa sessão mediúnica, que eu peço para o espírito se acalmar e passo a mão no coração dele, você acha que sou eu que estou fazendo? Eu sou canal para aquilo. Quem está fazendo o procedimento científico ali, sabendo inclusive que o desequilíbrio está dentro de determinado chakra, ou que tem algum espírito acoplado naquelas energias indo lá longe, são os mentores. Eles têm a ciência disso, eles estudaram para isso, eles têm o conhecimento, estão libertos do corpo físico, já especificamente preparados para aquele trabalho. Então o que você faz? Na hora que você for ajudar alguém, irradia assim, eu vou doar energia, eu vou deixar essa energia aqui do lado, imagina um cantinho, um lugarzinho e tal. E se alguém precisar, tiver algum... Não direciona só para o lugar, deixa disponível. Se você puder, dá uma força a tal pessoa lá, mas eu não sei o que tem aqui que é mais emergente, que eu não enxergo, porque você não enxerga aquilo. O que você acha que é o que mais te faz sofrer, não às vezes é. Às vezes tem algumas coisas nos bastidores que você nem imagina. Então, vou solicitar que essa energia seja utilizada, porque eu não tenho, não é mágica, eu não tenho ciência para fazer isso. Porque, sinceramente, eu não conheço ninguém que tenha ciência para fazer específica. Tem gente que tem controle energético muito grande, mas os mentores estão do lado. Velho. Porque você não está ali para ver, talvez, o Valdo, talvez seres assim, em um patamar diferente do nosso. Né? Eu, mortal, cara, assim, em relação a isso, sou bem humilde mesmo. Saio do corpo e daí? Grandes merda, qualquer sai do corpo, né?
O que vincula disso é a consciência do que nós podemos ou não fazer. Nós poderíamos ter conhecimento para manipulação e fazer energia, manipulação positiva, hein? Fazer a coisa, com certeza, mas não necessariamente, né? Eu, pelo menos, não boto minha mão no fogo, não tenho, né? Isso que eu diria a você. A outra questão que ele falou aqui agora, que eu voei na maionese, velho. Obrigado. Obrigado não falou a questão, pô. Treinando as energias diariamente, vai ter uma melhora no quesito da lucidez. Treinando as energias diariamente, eu consigo abrir a lucidez, seja fora do corpo ou no momento da saída de uma... Ó, repetindo aqui, já sei o que você perguntou. Treinando as energias diariamente, você vai... É como se fosse o carro lavado, o carro com gasolina, os pneus cheinhos. Sim, vai facilitar o cara sair de carro, mas ele vai ter que ter o conhecimento consciencial. Como é, rapaz, eu vou ter que ter essa porra aí, o quê? Conhecimento consciencial, é isso. Ele vai ter que ter o conhecimento para dominar o veículo, passar marcha, ligar o carro, conduzir, porque senão não adianta nada você não ter... O que é esse conhecimento? Lucidez, percepção, estado de consciência, de estar desperto, né? Se você não tiver todo esse aparato, você pode ter todo esse aparato externo que é cuida das energias, se alimenta direito, não sei o que, cuida do quarto, e acende incenso, bota disco do óleo vexante, Krishna Das para tocar, fica ali tal, tá sentindo paz, estou em alfa, estou em não sei o que, em delta, mas chega na hora você não tem controle da consciência, porque não estuda, fica só no zen, não estuda, não percebe, não está lúcido. São coisas diferentes, entendeu? E sim, se você fizer isso vai funcionar. Agora, bater um papo agora sobre o mega assediador, uma questão que foi enviada pra gente aqui, a pessoa pediu para não se identificar. Ele pergunta se existem mesmo só isso, os mega assediadores. Existem. O que são? O que seria isso? Deixa eu ver a questão dele profundamente aqui. Ver se eu encontro aqui rapidinho. Ó, não sei se eu vou achar não, mas vamos lá. O mega assediador é um nome dado pelo Valdo Vieira para um super assediador. É um ser inteligente, é um cara que manipula as energias para o mal. Ele tem conhecimento de manipulação magnética e intelectual suficientes, ou às vezes muito superiores, ou só não são superiores aos mentores, mas nas dimensões em que eles estão, como os mentores têm que respeitar o livre-arbítrio, as energias, eles são muito fortes. E capazes de, como alguns intitulados magos negros, espíritos específicos, de conseguirem determinadas coisas. Eu já tive acesso a alguns mega assediadores, eu sei disso porque eles não são deformados, eles são como eu aqui, como você, apesar que eu sou meio feio, mas tudo bem, brincando. Eles são os normais, assim, eles aparecem como normais e manipulam você várias vezes. Certa vez, essa foi uma das vezes, tem várias, tem a vez só que foi levar um cantor na frente da minha casa, ele controlava um grupo de mago negro, esse cara. Ele levou um cantor na frente da minha casa, já contei esse relato, relato musical muito estranho, coisa assim, tá lá no site viagemastral.com, parou com ele na frente da minha casa assim, na Bahia isso. E riu assim, o cara tava dormindo na mão dele, ele calmo, velho. Ó, dou o que você quiser aí pra separar esse trabalho, assim mesmo aí, ó. Trabalha tudo pra mim assim. Na hora eu senti que não era pra sair. Eu senti internamente que não era pra sair. Faz tempo esse relato, mas eu lembro que não era pra sair de casa, que a manipulação magnética era muito pesada. Na hora que eu desci, eu já sabia. Tocaram a campainha lá em casa, era ele. Eu desci espiritualmente. Ele sabia, que não sei como, que eu ia atender. Eu tava com os mentores na hora que não apareciam, mas estavam lá. Eu sentia. Outra vez eu tava sentado no meu computador, vendo o site do GVA. Eu tava nessa época fazendo alguns projetos, sempre estou, na verdade, não para aqui, mas sempre estou. Aí um rapaz falava assim, todo de branco, cabelo arrumadinho, tal, todo arrumado, cara. Rapaz, ó, seu site está muito legal, mas você tem que dar uma parada, tem que cuidar um pouquinho da vida. Mas ele falava isso de um jeito muito sutil. Parecia um mentor, eu ouvindo ele assim, meio que quase inconsciente, assim, tá? Querendo abrir a consciência e algo não permitia. Aí, ó, porque você aqui, ó, você tem que cuidar mais da vida, ganhar dinheiro, rapaz. Isso não é só isso, não. Naquela lição de moral, né? Daqui a pouco eu comecei a acordar assim, né? Eu abri os olhos, assim, olhei nos olhos dele, assim. Abri os olhos, entre aspas. Eu percebi que, eu digo que eu abri os olhos porque eu tava de olho fechado pra mim, né? Aí ele tava rindo, velho, já. Quando ele olhou nos meus olhos,
E continuou tentando fingir. Eu falei, mas por que você fala isso? Aí ele riu, eu dei um sorriso, aquele sorriso de lado, né? Falou, não, porque tal, você não é mentor não, né? Eu falei assim. Aí ele deu uma risada na minha frente, mas eu sei o que é o certo. Mais ou menos assim ele falou na época. Então são assediadores que eles têm como função tirar o ânimo das pessoas. Eles não pegam qualquer cara de esquina, não. O mega assediador, ele não pega o Zé da esquina, ele pega o diretor da casa espírita, o cara que movimenta trabalho energético. Ele não pega o cara que vai para o centro somente para... O cara que começa a aparecer, que começa a levar informações adiante. Ele vai pegar essa... Então eu não quero mais fazer essa porra não, rapaz, você é maluco, rapaz, essa porra vai me pegar. Mas você é consequência, eles ficam assim, cercando essas pessoas, esperando as brechas. Aí o que acontece? Você acorda desanimado, ele bota na sua cabeça que você só pode fazer a coisa quando você passar no concurso. E você sabe que se você não faz 10% com 10% de condição, você não vai fazer 100% com 100%, você não vai ter tempo. Porque é igual criança. As preocupações da criança, elas são transferidas para a idade adulta. O adulto continua tendo as preocupações e não percebe. A gente acha que a criança estava em paz, mas não estava. Ela estava extremamente preocupada com a escola, com as broncas que toma do pai, com os compromissos pequenos que ela tem, mas para a gente são pequenos, mas para elas são enormes. É a mesma coisa. Eu digo e repito, se você não faz nada com pouco, você não vai fazer nada com muito. Quando eu ganhar dinheiro, eu vou ganhar na Mega Sena. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer um centro espírita grandão, ficar lá sentado, só vendo os caras dando passo, fazer um projeto da posse, só doação. Pode ser até que seja, mas a regra em si diz que não é isso que vai acontecer. Então faça pouquinho com pouco que você tem, é mais valorizado inclusive do que se você tiver muito, porque quem muito tem, muito será cobrado, né? Quem muito foi dado, muito será cobrado. E vai ser mesmo, porque você tinha recurso e não usou. Por que não usou? Boa. Você não morreu, ficou tudo lá, porque você não fez alguma coisa para chegar aqui melhor, animal? Né? Então o mega assediador é um cara que ele tem intenção de tirar a vontade, de desvincular. E eu já falei, procura aí as alertas, sintomas de assédio no youtube.com/Saulo Calderon, sintomas de assédio, 15 sintomas de assédio que eu relato ali, acredito são 15, sobre isso. O carro-chefe de mega assediador é relacionamento. Eles tentam de toda forma, nos grupos espirituais, nas pessoas, desequilibrar elas através de relacionamento. Ou com separação, ou com traição, ou com alguém que chega perto, ou você perde o foco, ou você está num grupo, tudo certinho funcionando, você começa a se achar bonitinho, aquela pessoa não consegue se concentrar, porque toda vez que está se mexendo aquela menina ali, você fica olhando e tal. Então, aquilo tudo é a forma como eles utilizam para desequilibrar um grupo inteiro. Às vezes ele sabe que não está acessando o cara do grupo, ou a pessoa principal, o epicentro, o foco do grupo, ele vai lá e bagunça a casa toda. Faz todo mundo acha as brechas, as portas de todo mundo. Os mentores deixam, permitem que aconteça. E isso acontece muito nas casas por aí, porque é o livre-arbítrio dele e a abertura das pessoas. É uma coisa que existe. Não deixou de existir. Se você deixasse proteger seu filho toda vez de fazer uma besteira, ele nunca vai aprender que não deve fazer. Dentro do limite, claro, do aprendizado. Alguns, a vida não continua, então não faz diferença, né? Faz uma merdinha aqui, acorda do lado de lá, depois vai ter oportunidade de aprender de novo. Aí depois vai vindo, eles trabalham em cima de ciúme. Ciúme é carro-chefe. Ciúme porque o ciúme deixa a pessoa dementada, né? E se você não controla isso, dentro, por exemplo, o cara quer fazer um trabalho espiritual, aí traz a namorada para perto, em vez de ela ajudar, o esposo ou vice-versa, o cara vai para perto da esposa, acaba atrapalhando com o assédio, atrapalha com o ciúme. A esposa, e é uma coisa insana. O mega assediador, ele tem a capacidade de inteligente, ele não vai... Mega assediador não é obsessor de esquina deformado. Mega assediador é arrumadinho. O cara é organizado, é inteligente, ele se passa por... A intenção dele, inclusive, eles são muitas vezes ex-psicólogos, ex-psiquiatras, ex-pessoas pensadores, que não concordam com como as coisas são regidas. Por exemplo, eles não gostam da lei de causa e efeito, acham que a imposição da encarnação é um erro. Então são seres que criaram seitas no mundo espiritual, repercussões religiosas mesmo, e tem milhares de seguidores, e tem um domínio energético dessas pessoas, utilizam a energia dela para induzir os outros. Então eles não aceitam e conseguem transmitir adiante todas essas informações, com o intuito, claro, de continuar com aquela galera ali como escravos, e fazer com que as pessoas não despertem muito ou não aceitem as coisas como elas são. Já tive propostas de, tipo, o cara fala assim, o seu mentor aparece para você? Não. Não, né? Então, vou aparecer para você toda noite, vou lhe dar todas as informações que você precisa, né? Proposta que ele falava. E
Aí, sentou do meu lado. Vou dar todas as informações que você precisa e eu levanto. E você vai ter conhecimento profundo sobre a espiritualidade que a maioria das pessoas não tem. Vou lhe dar alguns controles energéticos, conhecimentos que os seus mentores não te passam. E assim mesmo, dessa forma. Mas para isso você vai seguir os termos que eu quero que você siga. É como se fosse um contrato com o cão, né? Só que tu calmo, inteligente. Não pensa que você vai chegar lá e vai estar um cara com caveira. Até tem a galera assim, né? Mas não são chefões. Os mega assediadores são chefões. São uns caras mesmo que têm controle absurdo das pessoas. Então existem esses caras, existem. O que a gente faz? Não tem o que fazer. Tem que manter o trabalho, manter o foco, manter o nível de consciência legal. Todo mundo vai cair de vez em quando nele, vai. De vez em quando você toma rasteira, mas levanta, você tem que ter humildade para entender isso. Galera, vamos embora. Já sentou um cabo do meu lado para me paquerar ali. O que você, rapaz, eu só queria que você pegasse na raiz de aipim. Deus me livre, meu irmão. Vou lá, galera. Fique em paz. Felicidade, tranquilidade e continuidade aí é o que eu falo sempre. De vez em quando também rola os assédios aqui, rola o desânimo, rola tudo, os pensamentos. Você tem que sempre estar focando no lugar certo, direcionando para o lugar certo, com simplicidade. O mais importante é isso, com humildade, simplicidade, humildade sincera, não é aquela humildade forçada para parecer menor, não. Vou lá, abraço, FO aí, fui. Galera, tudo bom? Finalizando o FAQ 293 aqui. Lembra na hora que eu tava gravando no finalzinho que eu falei que tinha um encosto ali e tal, que o cara... Aqui quem era? Aí, é o Lucas. Aí quando eu terminei ele veio correndo, eu falei, rapaz, eu tava falando de mega assediador, me lasquei, ó. Mas não, é o Lucas, me conheceu, aí veio falar comigo, veio tirar onda. Tudo. Beleza, valeu, galera. Só dando uma alô ali falando que não era nada não. Agora vou desligar o fax e falar, você vai sair com o Lucas, né? Não, é amigo. Um abraço, quem faz.